Agora são 7h40. Vamos saber como fica o tempo nesta sexta-feira. Nós temos imagens de Campinas que foram feitas há pouco pelo cinegrafista Luca Arantes. Você vê o céu azul ao fundo e algumas nuvens já sobre o céu de Campinas. Durante a madrugada a cidade teve 20 graus, agora os termômetros estão na casa dos 23. Neste instante a máxima hoje deve chegar aos 26 graus. Dia deve ser de sol, com algumas nuvens, períodos nublados e possibilidade de chuva a qualquer tempo. Esta é a previsão do CEPAGRE da Unicamp. Olha, os mananciais que abastecem a região de Campinas têm sinal verde para captação de água. O segundo relatório publicado nesta quinta-feira pela Sala de Monitoramento PCJ aponta que as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e hidrográfica do Piracicaba e Jaguari estão sem restrição de captação nos rios Camanducaia, Jaguari, Atibaia, Cachoeira, Atibainha e afluentes. A publicação da situação dos mananciais é uma determinação da Agência Nacional das Águas, que aponta diretrizes para o uso direto dos rios devido à crise hídrica. O próximo relatório será divulgado no dia 2 de fevereiro. O sistema Cantareira, que abastece a Grande São Paulo e o interior, se manteve estável pelo quarto dia seguido, com 5,1%, já contando a segunda cota do volume morto. E o aeroporto de Viracopos, em Campinas, foi eleito o melhor terminal aéreo do país em 2014. A pesquisa foi realizada pela Secretaria de Aviação Civil do Governo Federal. O estudo entrevistou cerca de 13 mil usuários no embarque e desembarque dos 15 principais aeroportos do país nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado. Na satisfação geral dos passageiros, Viracopos atingiu a nota 4,29, em uma escala que vai de 1 a 5. A média geral dos outros aeroportos neste quesito foi de 3,94. Foram avaliados 48 itens. Os pontos de destaque do aeroporto de Campinas foram a facilidade para realizar conexões, disponibilidade de meio-fio, cordialidade dos funcionários, qualidade da internet Wi-Fi, disponibilidade e limpeza dos sanitários, rigor na inspeção de segurança, conforto térmico e acústico, informação nas esteiras de restituição de bagagem, tempo de fila e eficiência do check-in, e tempo de fila e cordialidade na imigração e emigração. Muito bem, vamos aos destaques do Grupo Bandeirantes de Comunicações. Começamos com o boletim do jornal Metro Campinas. Bom dia, Tiago Prudente. Bom dia, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. E um dos destaques do Metro de hoje é que o DAE apertou o cerco a instalações irregulares que captam água dos rios da bacia PCJ. Isso aí no meio da crise hídrica para tentar contornar um pouco dessa crise. Fora isso, o Metro traz também destaques dos times da região que entram em campo pelo Campeonato Paulista e a novela mexicana da venda do brinco de ouro da princesa. A Justiça suspendeu o leilão que tinha sido feito em novembro. É isso, Sena. Esses são os destaques do Metro de hoje. Até a próxima. Ok, Tiago, obrigado. Agora vamos à Rádio Bandeirantes AM 1170. O seu destaque, Gustavo Carvalho. Bom dia. Oi, Sena, bom dia para você e bom dia para você também ligado na tela da Band. Hoje aqui na Rádio Bandeirantes nós vamos atualizar para você as informações das estradas ao vivo e também vamos falar sobre a instalação de novos 13 radares nas rodovias que cortam a nossa região. Hoje é sexta-feira, é dia de conversa de botequim. O convidado de hoje é o Big Chico, ele que é músico especializado em jazz, tem influências bastante interessantes, ele vai falar um pouco pra gente sobre a carreira e também fazer som ao vivo com a gente. E hoje também você se programa para o seu final de semana através da nossa agenda cultural. Então já sabe, Rádio Bandeirantes em AM 1170 e também pela internet em rb1170.com.br. Sena, é com você. Ok, Gustavo, obrigado. Olha, abrir o próprio negócio é, na maioria das vezes, enfrentar burocracia. Na tentativa de facilitar o trâmite, a Prefeitura de Campinas aderiu ao programa da Junta Comercial do Estado de São Paulo para empresas de baixo risco, o Via Rápida Empresa. Só que o programa é totalmente online e já está apresentando problemas. Enquanto isso, os processos ficam parados, deixando contadores e futuros empresários no prejuízo.
Desde o dia 19, Gustavo tem enfrentado dificuldade para abrir empresas. O processo, que é feito pelo site da Junta Comercial, não consegue ser completado. De acordo com o contador, o problema começou depois que entrou em vigor um convênio entre a Junta e a Prefeitura. E agora, quando chega a última etapa do processo, na parte da viabilidade, que seria a aprovação da administração, dá erro. A Prefeitura não indefere e nem defere o processo, então fica travado, a gente não consegue abrir nenhuma empresa em Campinas nem alterar, porque a gente não consegue fazer a juntada das capas do processo para levar na Junta Comercial. O convênio foi firmado para tentar reduzir o tempo de abertura das empresas de 180 para 5 dias. Em Campinas, o escritório regional da JUSESP recebe, em média, 450 pedidos por mês. Com o problema no sistema, abrir ou alterar dados de empresa não é possível. E o processo só pode ser feito pela internet. Com isso, o contador já deixou de abrir 5 empresas nos últimos 10 dias. É um prejuízo tanto para a cidade e para os empresários que querem investir no município e não estão conseguindo abrir uma empresa em tempo hábil. Ele até tentou um contato com a Junta Comercial e a Prefeitura, mas não obteve nenhuma resposta. Quando você vai para a Prefeitura, eles falam que o erro é da Junta. Aí você vai na Junta, eles falam que o erro é da Prefeitura. Então, não sei para quem recorrer agora. A Prefeitura de Campinas informou que o programa Via Rápida Empresa é coordenado pela Junta Comercial do Estado de São Paulo. Nós fizemos contato com a JUSESP e até agora não tivemos resposta. Olha, o relatório divulgado pelo IBGE mostra queda recorde na taxa de desemprego. O nível médio de desocupação fechou 2014 em 4,8%. É o menor índice de toda a série histórica, de acordo com dados que acabam de ser divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego caiu 7,5 pontos na última década. Por outro lado, o governo Dilma contabilizou no ano passado um rombo inédito no caixa do Tesouro Nacional. As despesas da União com pessoal, programas sociais, custeio administrativo e investimentos superaram as receitas de 2014 em 17 bilhões de reais. A piora fiscal provoca a elevação da dívida pública e aumento da inflação. O Banco Central está projetando para este ano um reajuste de 27,6% na conta de luz e 8% na gasolina. A instituição considera ainda aumento de 3% no preço do gás de botijão e de 0,6% nas tarifas de telefonia fixa. As projeções fazem parte da ata do Comitê de Política Monetária, divulgada nesta quinta-feira. Bom dia, pessoal. O governo do estado de São Paulo já acenou que a partir de abril, se não chover, o estado poderá ter um racionamento, principalmente na Grande São Paulo. Claro que o governo diz que ainda não há racionamento, mas os moradores já dizem que está faltando água nas torneiras. Aqui na região de Campinas, a situação está crítica em 3 cidades que já estão fazendo racionamento. Só que, mediante uma possibilidade de agravamento da crise, os prefeitos estão preocupados para saber, assim, se faltar água, o que vai sobrar para as 20 cidades da RMC. Mediante essa situação, o prefeito Jonas Donizete está falando com os prefeitos dessas 19 outras cidades para levá-los até o governador Geraldo Alckmin para tentar discutir, olha, se faltar água em todo o estado, o que sobrará para a nossa região? Eu conversei com o prefeito, ele disse que ele pretende falar, inclusive, com o secretário de Recursos Hídricos, junto com o governador, para definir e para ter transparência, para saber o que vai acontecer. Vamos supor, faltou água, vai distribuir, o sistema Cantareira continuará recebendo tanto de água que vai vir para Campinas ou não? O que vai acontecer? Então, para poder preservar e não faltar água aqui para a região, então os prefeitos vão pressionar o governador para tentar achar uma saída, ou pelo menos combinar antes, para que, se tiver um agravamento, o que vai ser feito, o que o morador dessas cidades poderão esperar. Por enquanto, aqui em Campinas, o prefeito falou que não falta água. A perspectiva dele é que, se não chover, a partir de maio, aí sim vai ter que sentar
e vai ter que decidir o que fazer. Qual que é o problema em Campinas? O problema em Campinas é que nós não temos um reservatório de água. Nessas últimas chuvas que aconteceram nesses dias, o rio Atibaia ficou super cheio, então a vazão estava excelente. Se tivesse um reservatório, a prefeitura poderia ter estocado esta água e usado futuramente. Mas como nós não temos, a gente só recebe aquela água, nós temos uma capacidade de guardar água por 6 horas, fora isso nós não temos como armazenar. Por isso o prefeito pretende então construir um reservatório em parceria com o Valinhos, que vai custar um pouco mais de 100 milhões, para poder dar uma autonomia de reserva de água por 70 dias. Mas nesse momento não tem saída. Se faltar água, o morador de Campinas, o agricultor e o empresário não tem o que fazer. A situação é crítica, então os prefeitos devem se reunir com o governador ainda nas primeiros 15 dias de fevereiro. Gente, eu volto a falar com vocês na próxima segunda-feira. Um excelente final de semana. Até! E veja em instantes o chuveiro do Acontece, as notícias do futebol e ainda... E na agenda cultural de hoje tem dica de cinema, teatro e muito mais para você. Não saia daí!